galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo de hoje dividido aqui em 5 partes e já vamos começar falando sobre as falas absurdas do Dilma e do seu ministro da Justiça, o Flávio Dino. A coisa passou do ponto de um jeito que até a Miriam Leitão criticou. A Miriam classificou a ideia como autoritária. E saiu a nota na Folha de São Paulo que chamou minha atenção não pelo tom crítico, mas uma coisa que faltou na matéria e eu vou contar pra vocês e vocês vão entender. Ainda mais no Brasil de hoje, que qualquer coisinha, né? Qualquer pisada fora da faixa pode levar a algum tipo de retaliação por parte da turma do amor. O segundo tema, eu acho que é ainda mais interessante, a esquerda vive uma crise. Eles agora estão brigando em torno da nova nomeação, que o Dilma deve fazer em breve para a Corte Superior. Quero mostrar algumas coisinhas para vocês, e, inclusive tem uma pessoa de peso, de renome dentro da esquerda, que pediu para se desfiliar de um determinado partido. Eu vou mostrar para vocês algumas motivações e vocês vão entender. Além disso, o Dilma também tem outros problemas para se preocupar, além das tretas com a esquerda. Quero mostrar uma notícia rápida sobre a economia, mais algumas coisas, uma mudança que ele fez a nível ministerial. Enfim, tem muita coisa nesse tema, tretas, para depois falarmos de Bolsonaro. Porque ontem eu estava com tempo, dei uma pesquisada. Não é que Bolsonaro foi investigado pelo Sistema Nacional de Inteligência? O que é que Bolsonaro estava aprontando? Eu achei uma coisinha bem interessante, que acho que tem a ver com alguns temas, algumas discussões do momento no Brasil, até com a Petrobras. Quarto tema, um dos mais importantes do vídeo hoje, o Valdemar, gente. Chegou no ponto que o Valdemar já está trabalhando nos bastidores para colocar o MBL de vice do Ricardo Nunes. Você tá achando que é brincadeira? Você sabe que normalmente eu não falo coisa da boca para fora, né? Eu sempre tento trazer algumas coisas para reforçar minhas afirmações. Se prepara, toma até um engolfe. Vocês vão conhecer o Valdemar bem de perto. E por fim, se der tempo, algumas notícias daquele Brasil que deu errado. É o Brasil do Dilma e vamos começar. Tenho certeza que a maior parte de vocês deve ter visto nessa fala sensacional do Lula, mas vocês vão ter que ouvir de novo, vocês vão ter que sofrer mais uma vez. Temos que ouvir juntos o Lula pregando falta de transparência, né? Pregando segredinhos. Ele não quer que as pessoas saibam de algumas coisas. E vejam só. Não cabe o presidente da República gostar ou não de uma decisão da Suprema Corte. A Suprema Corte decide, a gente cumpre. É assim que é. Se eu pudesse dar um conselho, é o seguinte: a sociedade não tem que saber como é que vota o ministro da Suprema Corte. Eu acho que o cara tem que votar, ninguém precisa saber. Votou a maioria 5-4, 4-6, 4, 3-2. Não sei ninguém também. Foi o Showa que votou, foi o Camilo que votou. Porque aí cada um que perde fica com raiva, cada um que ganha fica feliz. Então, para a gente não criar animosidade, eu acho que era preciso começar a pensar se não é um jeito da gente mudar o que está acontecendo no Brasil. Porque do jeito que vai, daqui a pouco, um ministro da Suprema Corte não pode mais sair na rua, não pode mais passear com a sua família, sabe por quê? Tem um cara que não gostou de uma decisão dele. Começa assim. Aí depois, a população não precisa mais ficar sabendo o que os parlamentares falam, votam, fazem. E o presidente da República também, porque do mesmo jeito que fica chateado com a questão ligada ao judiciário, por que não vai ficar em relação ao legislativo? Por que não vai ficar em relação a outras cortes? Porque só a Corte Suprema é o grande ponto. Essa fala de Lula, gente, mais do que o absurdo que ele disse, a gente vai bater em cima disso. No final do dia, o que ele está revelando para o Brasil é que a esquerda está perdendo. O que ele está revelando é que a esquerda está perdendo. Ele está revelando o maior medo da esquerda, que é a verdade. Lula não quer que as pessoas tenham acesso à informação. Informação é poder e informação liberta das garras da esquerda. É isso que ele não quer de jeito nenhum. Mas de jeito nenhum, pra quê? Deixa a população sem saber das coisas. É assim que o PT chegou ao poder. Imagine se as pessoas, se o famoso afegão médio, soubesse da metade das coisas que a gente comenta diariamente, tivesse metade do conhecimento que vocês têm. Quanto tempo vocês não estão acompanhando política? Eu tenho certeza, pensa assim, tudo que você sabe hoje. Você não é um especialista, tenho certeza. Você fala assim, pô, sei de algumas coisinhas. Meu pai e vocês são humildes. Na humildade, com o que vocês sabem?
10%. Porque vocês foram aprendendo ao longo do tempo, ao longo das semanas, ao longo dos meses, ao longo dos anos. Você precisou de todos esses anos para ter convicção que você não votava no Lula? Ou foi um momento que teve aquela mudança, aquela virada da chave? É isso que ele não quer. É isso que ele não quer. E isso tem tudo a ver, inclusive, com a regulamentação das redes sociais. Tem que tirar o direito das pessoas falarem, que é para a informação não correr e ficar todo mundo, como antigamente, recebendo as notícias através da Rede Globo, parceira do Lula. Mas vamos continuar, né? Como falei para vocês, a coisa foi tão absurda que nem mesmo a Miriam Leitão conseguiu defender o Lula. Nem a Miriam Leitão. Essa ideia do presidente Lula é muito ruim, é autoritária, inconstitucional. Imagine quão ruim não é. Aí ela aqui, ó. Essa ideia do presidente Lula é muito ruim. É muito ruim. É autoritária. É inconstitucional. Porque o princípio da publicidade não é uma escolha do Supremo ser transparente. É o princípio da publicidade deve reger as decisões dos órgãos públicos, do governo. Nem precisa continuar, né? Tem 1 minuto e 20. E eu digo mais. Temos que lutar no Brasil por mais transparência. Transparência. Tem coisas no Brasil que a gente não sabe, por exemplo, quais são as ordens que o Lula recebe do Biden. Tem que falar. O Biden tá comandando o Brasil, a gente não sabe. Ironias à parte, você sabe que tem um fundo de verdade nisso, né? Mas vamos continuar. O único jornalista, ao longo do dia de ontem, que defendeu o Lula, sério, gente, foi o único. Até aquela turma mais radical da UOL ficou ou calada ou criticou. A maior parte criticou. O único que defendeu foi o Renato Azevedo. Deu uma rasteira da Miriam Leitão. Eu esperava isso aqui da Miriam, não do Reinaldo. Está ali. Bom, sempre me opus à transmissão das sessões e igualmente defendo o sigilo dos votos individuais. Decisão da corte é da corte, pronto. Sem chance para proselitismo. Agora, que Lula falou a mesma coisa, faço o quê? Concordo com ele e comigo. Valeu, chefe. Nem vou continuar. Vamos continuar falando de outras coisas, né? Na verdade, mesmo tema, mas não vou ler o restante do Renato Azevedo. A Folha de São Paulo soltou algumas notas sobre o tema. E vejam só. As notas da Folha, na maior parte do tempo, tem lá o nome do jornalista, né? Que publicou a nota, tem com algum cantinho, que seja lá no final, no rodapé da página. Aí, essa daqui foi uma das notas publicadas ao longo do dia de ontem. A jornalista, ela não está exprimindo uma opinião. A jornalista está, como posso falar, chamando especialistas para falar sobre o tema. Inclusive, eles confirmam a informação da Miriam Leitão. É inconstitucional. Tá ali, ó. Sigilo de voto defendido por Lula vai contra a Constituição. Segundo Rafael Neves, professor de Direito Constitucional da Unifesp, o regimento interno da Corte prevê a fundamentação publicizada dos votos. Teria que haver uma alteração do próprio regimento interno da Corte, afirma. A publicização também é respaldada por leis que regulam ações do Supremo e pela própria Constituição. Há uma exigência constitucional de publicização dessas decisões. Está na Constituição. Daí, qual é o nome do jornalista? Entrevistou algumas pessoas, só que a Folha também postou ontem uma matéria um pouco mais opinativa. Não é editorial. Se fosse editorial, eu entendia. E o editorial tá lá em cima. Editorial, o que pensa a Folha. Não, essa nota foi alguém que fez. Quem? Não sei. A última nota que a gente comentou em vídeo, que foi postada em um jornal da grande mídia sem uma assinatura, foi aquela nota descarada da Globo falando sobre o livro do Carlos Bolsonaro. Não ter o nome do jornalista. Porque aí fica mais difícil, se você quiser fazer alguma coisa, né? A da Globo tava acusando o Carlos Bolsonaro de 1001 coisas. Essa daqui só tá falando do Lula. Algumas coisinhas que eu não sei por que não tem o nome do jornalista. Estaria, sei lá, o jornalista com medo. Pelo menos até o momento que eu bati o print aqui, né? Fui acessar e ler a nota, não tinha nada. Tá com medo de algum tipo de retaliação. Eu não vi nada demais da nota. A nota tá falando que Lula pede voto secreto na corte, acumula exemplos de falta de transparência. É uma crítica, eu acho que correta. Inclusive falando de precisa ter medo.
Qual o medo do jornalista da Folha de São Paulo em não colocar uma assinatura nessa nota? Medo de retaliação? Estão sentindo que a coisa não vai parar nos bolsonaristas? Quem poderia imaginar, né? Quem poderia imaginar que a perseguição ia se ampliar cada vez mais? Mas enfim, como mostrou a Folha, apesar das seguidas declarações de que só faria negociações à luz do dia, o presidente Lula passou a adotar algumas táticas para esconder reuniões em que trata da reforma ministerial, em particular com o presidente da Câmara, o Arthur Lira. Esses encontros têm ocorrido à noite, fora da agenda dos dois chefes de poderes, que chegam a dispersar seus comboios de segurança e usam carros à paisana para não serem notados. Os procedimentos adotados pelo Palácio do Planalto contrariam declarações do Lula. O que o Lula fala não se escreve. E vamos falar da demissão da Ana Moser, que sempre afirmou que faria todas as negociações com transparência e que não queria conversa secreta. É o que está rolando, né? Outro exemplo é a Lei de Acesso à Informação. No maio passado, Lula disse que a regra foi, meu Deus, uma coisa absurda, né? Bolsonaro dos últimos tempos, violada, vamos falar assim. Em uma crítica a Bolsonaro, embora não tenha citado o seu discurso. Naquela fala, Lula comparou o desrespeito à Lei de Acesso à Informação com violações. Apesar de cobrar transparência da gestão anterior, o governo Lula já impôs neste ano sigilos nos registros de visitantes do Palácio da Alvorada, sob o argumento de que a publicização pode pôr em risco a segurança... a sua segurança e sua família. Coitado do Lula, né? Outros sigilos foram impostos sobre a íntegra das imagens dos atos de vandalismo registradas pelo sistema de câmeras do Palácio do Planalto. Acho que esses sigilos caíram naquela época do Gonçalves Dias, quando teve aquele vazamentozinho maroto. O Gonçalves Dias estava lá, né, aprontando, aí foi derrubado, né, o sigilo. Inclusive, quem revogou o sigilo foi o ministro da Suprema Corte. E também na lista de convidados para a recepção no Itamaraty após a posse do petista no dia 1º de janeiro. Aí, após ser criticado, a turminha tirou o sigilo. Mas o Lula, ele não quer dar explicação. Não quer. Aí, nesse meio tempo, foi criticado com força. E aí, o seu ministro tentou passar pano. Só que o problema é que ele mentiu. Quem desmentiu foi o Metrópolis. Inclusive, desmente... mostrando um vídeo, inclusive legendado, da TV americana, provando que os votos da Suprema Corte americana também são públicos. E eu tô falando isso porque tá ali, ó. Flávio Dino usa a Suprema Corte dos Estados Unidos como referência para a fala de Lula, mas votos dos juízes americanos são divulgados, são públicos. O presidente afirmou que a sociedade não tem que saber como vota cada ministro. A população dos Estados Unidos é informada sobre os votos. Ou seja, fake news. Fake news. A agência de checagem, né, de fact-checking aos fatos, falou que o Flávio Dino enganou. Enganou a falar isso. Né? Ele não fez uma fake news. Ele só enganou. Mas foi fake news, né? Mentiras. É um governo de mentiras, sustentado pelas mentiras da Globo. Só que pior foi a outra fala do Dino. Meu Deus do céu. É umas coisas assim que eu falo, cara, quem acredita nisso? Quem é que acredita nisso? Olha isso daqui. Eu quero garantir ao senhor, presidente Lula, que essa Polícia Federal, hoje, toda ela está a serviço de uma única causa. Única causa. Que Qual? é a sua causa, a causa do Brasil. A sua causa. Nós abolimos tentações. A Polícia Federal está em torno de uma única causa, que é a sua causa, a causa do Brasil. Antes de falar do Brasil, falou do Lula, né? A sua causa. Esse já é um absurdo. Mas calma, que continua. Satânicas, de espetacularizações, de abusos, de forças-tarefa ilegais. Tudo isso ficou no passado. Hoje nós temos uma polícia dedicada a servir a população. Grandes poderes os senhores assumem, entre os quais o menor deles é poder andar armado. É dureza, né? O cara vem me falar
de espetacularização. Antes de acontecer qualquer coisa, a Globo já tá divulgando. Antes de acontecer, a Globo já sabe. Todo santo dia tem um vazamento. Todo santo dia não, mas toda semana tem um vazamento. E o cara vem me falar de que não tem espetacularização. Ministro da Justiça, na quinta-feira passada, ele tava na Globo News, de papel com André Sadi, falando se Bolsonaro ser preso. Isso não é espetacularização, não é espetáculo, não é um circo. Como levar a sério? Como levar a sério assim, cara? Beleza, vocês querem fazer a coisa aí, faz. Mas isso é debochar, porque você está enxergando com seus olhos o que está acontecendo. O cara fala, não acredito nos seus olhos. Acredite no que eu estou falando. Pô, mas eu estou vendo. Não acredite no que você está vendo. Acredite no que eu estou falando. Acredite em mim, não nos seus olhos. Mas vamos continuar. Vamos continuar com essa parte aqui é mais interessante. Problemas que o Lula está vivendo, vai viver e que vão se intensificar nos próximos meses, nos próximos anos. É inegável. Por mais que a turma tá aí desse oba-oba, a Globo falando que o amor voltou, os números, felizmente ou infelizmente, né, eles não são tão criativos, né, e nem tão modificáveis quanto o PT gostaria. Produção industrial cai 0,6% em julho. Pior do que o esperado. Pior pelo que esperavam. Foi pior. Esperava 0,3 na mediana. Foi menos 0,6. Na comparação com igual mês em 2022, o último ano do governo Bolsonaro, a produção industrial recuou 1,1% em julho. Você olha o fluxo natural das coisas. Todos os anos nascem mais pessoas entram no mercado de trabalho, mais pessoas em tese estão consumindo. Tem muita coisa que a gente tem que a gente continua tendo, né? A gente vai acumulando, porque mas tem coisa que a gente vai comprando também nova. E a tendência do mundo é sempre estar crescendo, não necessariamente uma progressão geométrica, mas que seja uma progressão aritmética, crescendo alguma coisa. Não, a gente está vendo uma regressão da indústria. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Enquanto isso, tá o Lula e o Alckmin falando não de reindustrializar. Todo mundo sabe o que seria reindustrializar. Mas estão falando de neo-industrialização. O que é isso? Eu não sei. Pelas definições do Lula e do Alckmin, é uma indústria de baixo carbono. Uma indústria com transição energética. Será que é isso que o Brasil está precisando neste momento? Será? Ainda mais quando você vê, Brasil perdeu mais de 400 mil empresas no primeiro semestre de 2023. Mas o Ministério da Indústria e do Comércio contesta os números. Beleza, chama lá um Pokémon. Chama lá que ele te ajuda, né? Segundo o Ministério do Desenvolvimento da Indústria, o saldo de empresas no primeiro semestre foi positivo, de 200 mil. E aí quem tá errado? Setores independentes falam de perda de 400 mil. O Dilma fala de um superávit de 200 mil. E ambos os levantamentos excluem os MEIs. Então, eu acho que a coisa não tá boa. Isso daí tem um cheiro que vai piorar nos próximos meses, nos próximos anos. E é uma população insatisfeita com o rumo econômico do país, eu acho que tende a ficar bem chateada. A gasolina no valor que tá... Tá incomodando. O Lula aí, ele vai ter uns probleminhas em breve, pelo menos no ano que vem, hein? Tá todo mundo observando, questão do déficit, etc, tudo mais. Aí veja só. Venda de carros novos caiu 13% em agosto. Diz a Fenabrave. Comparação com julho, último mês que contou com incentivo do governo na compra de carros sustentáveis. Recusa de crédito para carros cresce. A recusa do crédito cresce, não é concessão, é a recusa. E emplacamentos têm queda. Esse é o cenário no Brasil. Gente, é toda uma cadeia. Suprimento do início até o fim. Porque quando você pensa em comprar o carro, é a transportadora, né? A cegonha que leva o carro. Na verdade, começa na fábrica, aí a fábrica pega a cegonha da fábrica para a concessionária, da concessionária para a casa do cara. Aí é seguro, aí é o emplacamento, aí é a comissão do vendedor, aí esse carro que vai voltar esses meses para fazer, quem sabe, primeira revisão, volta daqui a um ano, aí uma coisinha, o cara vai botar para vender, quer usar, e vai fazendo a roda girar.
caindo. E só vai. É só isso que se diz. A gente fica se perguntando onde está o otimismo, né? O otimismo econômico. Alguns jornalistas falavam, isso daí é puro fogo de palha. Em poucos meses, toda essa conversa mole do PT vai cair por terra e não vai ter Rede Globo para sustentar. Um problema que muita gente vem relatando é segurança pública, que está piorando em diversos locais. E é um problema que a população sente na pele. Esse vídeo aqui ele começou a circular ontem no Twitter. Eu vi assim, eu falei, rapaz, será? Eu já estava tarde para eu falar com minha mãe. Perguntar, mãe, tá sabendo de alguma coisa em Salvador? O pessoal falou que a cidade de Salvador tá basicamente tomada. Pipoco pra todo que é lado. Eu falei, rapaz, o que tá acontecendo? A menina grava, eu acabei de fazer esse vídeo da minha janela. Salvador acabou. Quem puder correr. Eu falei, rapaz, como é que eu vou perguntar à minha mãe? Minha mãe tá em Salvador, mas tá lá em Feira, né? Tá perto. Aí, tô rodando no Twitter. Não é que eu encontro a postagem do ACM Neto? Eu falei, pô, então não acho que é um vídeo fake, né? Não acho que o ACM Neto, por pior, né, que seja a relação dele com o PT, por mais que ele tenha os interesses políticos, eu não acho que ele utilizar de uma mentira para fazer qualquer proselitismo político barato. E o ACM Neto confirma, é outro vídeo de outro ângulo, em outra localidade, mas a mesma informação, ó. Salvador, 5 de setembro, na Bahia, governada por Jerônimo Rodrigues. O que parece cena de filme, infelizmente, é a realidade do dia a dia. Sem comando, o que podemos esperar? Você escuta o vídeo só... Salvador tá vendo Rio de Janeiro. Né? Comparações à parte. Agora tá complicado. E esse é um cenário que está se alastrando para outros locais do país. E qual é o plano do Lula para a segurança pública? Não tem agenda. Não tem agenda. Eu tenho certeza que as pessoas estão se perguntando, cara, o que é que vai ser feito para chegar na solução? Ainda que o cara não conheça Bolsonaro, eu tenho certeza que o cara sabe que Bolsonaro era linha dura com os bandidos, né? Vamos continuar. Aqui a gente tá falando de alguns problemas que o Dilma deve ter, ele e a população. Principalmente aquela população que não acompanha a política. Porque emprego, economia, segurança pública, eu acho que afeta todo mundo. Mas vamos olhar aqui algumas coisas que eu acho que tem relação com a turma da esquerda. Olha aqui, a primeira notícia final de meio de julho, 15 de julho especificamente, né? Saiu no Globo. Lula garantiu a Ana Moser que ministra não será substituída. Você não vai... Estou te garantindo. Mas a palavra do Lula não vale nada. Igor Gadelha nos informa que Lula demite Ana Moser do Ministério do Esporte para dar pasta ao PP. Lula mudou em um intervalo de 50 dias, 51 dias. Lula saiu disso para isso, né? 52 dias. Parabéns, Lula. Parabéns. O Sam Puncher ainda deu aquela cutucadinha, né? E ele fala pra fora da bolha, deu aquela cutucadinha e falou, ó, passando aqui só para dizer que Ana Moser não será substituída apenas por um homem do Centrão, mas por alguém que, segundo o conceito do próprio presidente, foi cúmplice de um golpe. Aí ele coloca ali o vídeo do Fufuca, falando da Dilma, né? Eu voto sim pelo impeachment. A esquerda fica maluca. Mas eu cliquei pra ver, já tinha uns passapanistas, mas estão brigando, estão meio indecisos. Aí aqui algumas reações. Fábio Panuzzi, ó, não sou petista. Não, né não, petista sou eu. Mas trabalhei duro para ajudar a eleger o Lula. Minha parte foi ínfima. E agradeço a ele por ter derrotado... Nossa, meu Deus do céu. Mas fico amargurado quando vejo demitir a Ana Moser e entregar de bandeja o Ministério do Esporte para a escória do Centrão. O Noblar fala assim, ó, um craque esse Lula. No dia em que demitiria a ministra dos Esportes para abrir espaço ao Centrão, defendeu a adoção do voto secreto pela justiça. É só no que se fala e se falará nos próximos dias. Toda vez que o Lula abre a boca, ele fala alguma besteira. E a Rede Globo tem que entrar em campo para passar pano. Tá aí. Veja como tá o clima, né? O Noblar chateado com as falas, falando, pô, Lula é burro, né? E o Panúzio mostrando que tá um pouco decepcionado. Samuel Pancho dando as cutucadinhas. Não é à toa. A esquerda tá sentindo. E aí,
estava passando ontem na rede social e me deparei com essa notícia. Eu falei, rapaz, daqui tem um peso, hein? Daqui tem um peso. Mangabeira Unger rompe com PDT. Eu falei, rapaz, que história é essa? Mangabeira Unger é o grande intelectual do PDT aí por muitos e muitos anos. Intelectual, um cara que estuda, professor de Harvard. Não é uma orelha seca. Eu falei, o que foi que aconteceu, né? Vamos tentar entender. Aí tá ali, o renomado cientista político e filósofo Roberto Mangabeira Unger anunciou nesta terça sua desfiliação do PDT, legenda da qual era afiliada há anos. Essa representa um golpe para o partido que perde seus principais quadros. De acordo com interlocutores próximos a Mangabeira, o principal motivo de sua desfiliação foi o descontentamento com o apoio do PDT ao governo Lula. Oi? Peraí. Mangabeira, que é do PDT, né? Historicamente ligado à esquerda. O cara tá descontente porque o partido tá apoiando o Lula? O intelectual considera vergonhoso o comportamento do presidente da sigla, o Lupe, em suas relações com petistas. Mangabeira não deseja ser associado a essas posições pró-Lula, nem responder pela postura de sua antiga legenda. Sempre déficit do diálogo, ele prefere não se prender apenas a um partido neste momento. Gente, para e pensa o seguinte. O que é que o Lula tá fazendo ao ponto de figuras históricas da esquerda falar, irmão, ó, não te conheço. Tira meu nome de tua boca. Pessoal, o Mangabeira foi ministro, não era Dilma. O cara quer se distanciar do governo Lula. E vocês estão vendo todos os dias o que está acontecendo. Imaginem o quão caóticas estão as coisas e alguns debates internos da esquerda. É o que eu tô falando pra você. Eu falei, gente, olha só. A esquerda tá brigando, tá batendo cabeça. A esquerda do Brasil hoje, ela tem pelo menos aí uns 2, 3 grupos. Pelo menos assim, de forma bem óbvia. Tem aquela esquerda mais raiz e tem essa esquerda woke. Eu acho que o Lula é bem woke, né? Vassalo do Biden. Aí a nota continuou. Críticas à judicialização da política. Outro ponto de discordância é a judicialização da política por parte do PDT. Mangabeira vê com grande preocupação a opção do partido de substituir o debate político por ações do Supremo. Na visão intelectual, essa estratégia é danosa para a democracia. Ele sempre se posicionou contra o que considera uma atitude antidemocrática, daqueles que não possuem voto popular. E você vê que ele está rompendo com o Lula. Ele continua na esquerda, aqui tanto aí, ó. Apesar da desfiliação, Mangabeira segue mantendo boas relações com Ciro, que é pré-candidato do PT à presidência, né? Os dois estão escrevendo livros dos Estados Unidos. Então tá aí, ó. Tá aí, né? Que eles estão... Não vem me falar que o Mangabeira é bolsominion, não. Ó, sai de perto de mim. Sai de perto de mim. E não para por aí, ó. Porque essa treta, eu falei pra vocês na abertura, eu acho que ela é similar ao que tá acontecendo em torno da próxima indicação Suprema Corte Brasileira. Vejam só. Leonardo Atush, o Big Boss, o chefão do Brasil 247, o maior portal de apoio ao PT do Brasil. Agora é a Globo, né? Mas antes da Globo, pensando nos blogs, é o Brasil 247. E o Leonardo Atush vem denunciar que outro ícone da esquerda brasileira, o Gregório do Vivier, vejam só, briga de foice e martelo. No Greg News de hoje, Gregório do Vivier atacou os ministros, cita lá o nome dos ministros, né? Zanin, Messias, Bruno Dantas. Esses dois últimos estão correndo por fora aí, né? Para quem sabe ser indicados pelo Lula. Assim como o Brasil 247. O Brasil 247 foi atacado pelo Gregório do Vivier. No fim, olha só, olha que coisa engraçada. No fim do programa, o Atush disse que o Gregório do Vivier lançou um site para pressionar Lula a fazer uma nomeação aí específica, de um perfil específico. Uma mulher negra, etc., para a Suprema Corte. Saiba mais aqui. Não vou nem entrar no saiba mais. Aí eu tô dando um bisu na esquerda. Estão brigando. Esse perfil Danilo Thomas é um cara de esquerda. Tá duvidando? Vai lá e checa. Só que olha as informações que ele começa a trazer. Vejam só que coisa curiosa. Quem criou o site, promover aí, né, uma indicação específica,
foi o tal Nossas. Vocês conhecem o Nossas? Foi quem fez o site, inclusive, daquele grupo lá, né? Que caça quem faz fake news e tenta acabar com os patrocínios. Da Alessandra Orofino. E quem é Orofino? Ela vem a ser diretora-geral do Vivier. Sabe quem mais é Orofino? Felipe Neto não era ninguém na política até 2020. Ele não era ninguém. A guinada do Felipe Neto para se tornar uma pessoa relevante na política se deu em menos de 2 meses. Começou com a ida dele no Roda Viva, que ele foi um grande divisor de águas, e logo em sequência ele fez um vídeo pro New York Times, falando porque na época tinha viralizado um vídeo falando que o New York Times, né, que Trump era o pior presidente do mundo. Aí o Felipe Neto faz um vídeo em inglês falando que não, que o pior presidente do mundo é Bolsonaro. E aí o Felipe Neto, ele agradece, depois da repercussão tudo, a Alessandra Orofino por tudo que rolou. Aí veja que engraçado. Inclusive, são alguns grupos que a direita já vinha falando, pô, velho, essa galera tá demais, né? A direita meio que tá sendo perseguida. Mas naquela época, a turma da esquerda, né? Ó, tampava os ouvidos, não sei de nada, não estou ouvindo nada, mas agora é com eles. Agora é com eles. E aí depois o Danilo Thomas, ele também não fala que, olha só, é o Washington Brasil Office que tá financiando a campanha, etc. Opa, como assim? Quer dizer que o Washington Brasil Office, que a esquerda batia a palma, que foi o responsável por organizar o meio de campo para ter as reuniões entre os zongueiros do Brasil, junto com as fundações, como por exemplo a Fundação Perseu Abramo, do PT, que estava lá, Comissão Arte, todo mundo, com os parlamentares americanos para falar, para proteger a democracia. Então, peraí, então agora o Washington Brasil Office é do mal. Tá bom. Em 2021, quando o Washington Brasil Office também ajudou naquela mega campanha internacional para salvar a Amazônia, a era do bem, né? Olha como são as coisas. A esquerda woke está, né? A esquerda raiz alimentou o monstro. A esquerda woke agora destruiu a esquerda raiz. Que delicioso. Mas eu quero ver o Leonardo da Tuxa e o Brasil 4 realmente chorando. Aí você vê, ó. Castonhão, você também conhece o PDT. Aí do Mangabeira que saiu. Postando ali o Nossos. As informações que a direita comentava, né? Falava, olha só, gente, quem financia aí é o Pessoa Site, né? Os patrocinadores, né? O Pessoa Site. Aí agora estão ali, ó. Vejam quem financia as atividades. Os zongueiros de sempre. É mesmo. É mesmo. Daqui a pouco, a esquerda do Felipe Neto, a esquerda do Oco, vão falar que são bolsominions. No ritmo que dá. Aí vem o PCO. O PCO. Até o PCO agora tá chateado. Agora o PCO descobriu que existe o Washington Brasil Office. Agora as denúncias que a direita fazia, vejam só, parece que agora virou verdade, gente. Isso daqui, gente, ó. Nossa, comentou diversas vezes. Mas tá ali, ó, o PCO. Imagina o quão terraplanista você precisa ser para falar em intervenção de ONGs americanas. Disse o garoto, propaganda de ONGs americanas. A esquerda woke, essa esquerda identitária, tá falando que a esquerda raiz é maluca. Porque a esquerda raiz do PCO olha, eles são assim, ó, a esquerda PCO tá falando que tem ONGs americanas interferindo no debate público brasileiro. Tem. Eu tô achando isso sensacional. A esquerda está rachada. Está brigando. Não tem mais unidade. Essa esquerda raiz achou que o Lula ia chegar lá, ia desenvolver a Petrobras ia explorar a margem equatorial, mas ela falou, não no meu turno, não do turno do Rodrigo lá do Ibama, o careca cabeludo, não vai explorar, vamos quebrar a Petrobras, vamos produzir catavento. Aí tá aí, gente, as denúncias que a direita fazia no passado, olha como o mundo dá voltas, né? Quem poderia imaginar que a confusão não ia parar nos bolsonaristas? Eximiram, taparam os olhos, bateram até palmas. Aí tá ali o PCO. O pessoal tá revoltado. Gregório do Vivier, que liderou a pressão identitária. Quantos aninhos? Agora chantageia Lula. A próxima indicação. Há meses atrás, ele também
esteve na campanha contrária ao desenvolvimento brasileiro, organizada pelas ONGs do imperialismo. A campanha contra a exploração do petróleo na margem equatorial. No entanto, vale lembrar que ele não é quem toca os instrumentos, mas quem dança a música tocada pela burguesia. A Open Society, do Jorge Soros, é a responsável pela criação da nova máquina de intervenção imperialista na política brasileira. O Washington Brasil Office, um think tank norte-americano que conta com a participação de 25 organizações brasileiras do Greenpeace Brasil, a Instituto Marielle Franco. Além das organizações, conta com figuras como a Guajajara, que é a nossa ministra, né? Dos povos originários. Jean Willis, do BBB. Não sei porque ele não citou o Wagner Moura. Eu ia citar também, né? Daniela Mercury, que estão ali na foto. Olha que interessante. E é por isso que eu tô falando com vocês. Por isso que eu faço tanta questão de bater nessa questão. Na Agenda Verde, Petrobras, eu tô falando, pessoal, tá aqui, ó. Aqui é o ponto que a esquerda vai entrar em parafuso. O que mais tem que acontecer pra vocês verem é o ponto é aqui, ó. Tem uma parte da esquerda que não quer essa agenda identitária, tem uma parte que quer, e tem uma parte que quer o desenvolvimento acima de tudo, tem uma parte que não. Quer salvar a mãe Gaia, comprar crédito de carbono e fazer transição energética. Aí tá ali o pessoal de novo, ó. É preciso termos claro. O parecer do IBAMA contra a exploração do petróleo na margem equatorial não foi técnico, mas político. O IBAMA e a Marina, financiada por Soros, estão junto das ONGs norte-americanas a serviço do imperialismo. Vem cá, e o Lula? E o Lula, hein? O PCO não consegue criticar o Lula. É a Marina, tá? Mas quem indicou a Marina? Quem colocou a Marina? Foi quem, cidadão? Foi quem? Pede a cabeça do Lula. Cobra o Lula. Porque o Lula pode demitir a Marina. Cobra o Lula, PCO. Tá aí, gente. É aí onde você bate na tecla que a esquerda fica sem defesa. O cara do PCO vai falar o quê? Você fala, cara, eu só vou te explorar. Ele vai falar o quê? Nada. E você é hipócrita. Você é hipócrita. Você não defende o Brasil. Você defende o Lula. Você não tá nem se o Brasil tá dando pra frente. E o cara do outro lado vai dar risada. Que fala, você como assim? Você é um maluco. Como assim você quer explorar o petróleo? Tem que salvar a natureza. E aí esse cara que acha que é alguma coisa, né? O meio do caminho ali, o militante, às vezes vendo um debate, fala, pô, velho, o PCO tá passando pano. Aquela esquerda não quer que explore. Pô, eu quero explorar. Eu sou de esquerda, mas, pô, não posso ser cego, né? Não posso ficar preso ao Lula. Essa galera da direita tá meio... Eu vou colar com essa galera da direita, velho. Porque essa galera da direita é meio louca, mas pelo menos eles têm umas ideias que vão de encontro às minhas. Vai reverberar, vai sair da bolha. Vai sair da bolha. E aí, sobre isso, margem equatorial, petróleo, ONGs internacionais e tudo mais, Petrobras. Vejam só. Ontem foi tornado oficial. Petrobras realiza sua primeira compra de créditos de carbono. Comprou 175 mil créditos. Adquirido junto ao projeto Envira Amazônia, sediado no município de Feijó, no Acre. Plano estratégico da Petrobras 23 a 27 prevê outras operações no mercado de carbono com previsão de investimento, cidadão. Que investimento é esse? É despesa. Né? Mas Lula falou que não é isso, não é despesa, não é gasto, é investimento. Aprenderam com o Lula. Mas enfim, investimento, entre aspas, de até 120 milhões de dólares. Multiplica por 5, 600 milhões de reais. Com o quê? Com nada. Um pedaço de papel. Eles te falaram que tá salvando o planeta. Ai. O Valor Econômico comentou sobre isso, tá ali, ó. Petrobras foi a aquisição de 175 mil créditos de carbono. Renato fala assim, ó. Petrobras adquiriu 175 mil créditos, não anunciou nem o valor, nem a estrutura da operação. Cadê a transparência que tá no G do ESG? Olhem os valores envolvidos. Gente, 600 milhões de reais vai pro bolso de quem? Quem que vai bancar? Era melhor pra quê? 600 mil e dar de subsídio de gasolina. Não prefere, não? Tem alguém ganhando. Eu acho que não são vocês. Esse é o governo Lula.
Isso daí vai se expandir para outros setores. Aí, veja como são as coisas, né? Miriam Leitão. No Dia da Amazônia, celebrado nesta terça, Lula vai anunciar a criação de 3 unidades de conservação em Roraima, além de um pacto com municípios de transferência de recursos para aqueles que se comprometerem com o combate ao desmatamento. Ó, se você impedir, né, que as árvores caiam, vou te dar um trocado a mais. Resta saber se o desenvolvimento honesto, que sigam as leis do Código Florestal, vão ser permitidos. Mas independente disso, lá vai o Lula criar mais unidades de conservação. E conservação, e conservação, e conservação, e conservação. Daqui a pouco você não vai poder fazer mais nada. Mais nada. Só a cidade e o restante do estado de Roraima inteiro já perdeu, né? Pelo bem do Macron, pelo bem do Biden. E aí, sobre isso, olha que engraçado. O FUNAI cria reservas onde se exploram minérios nobres. Essa nota saiu em 1987 no Globo. Tava passando ontem, vi essa postagem do Vilimigo. Aí ele falou, olha que interessante esse jornal, hein? Tentativa de interferência na Constituinte brasileira, que tá ali embaixo também. Índios entregam 2 emendas com 80 mil assinaturas à Constituinte. Agora, só eu achei interessante, porque você vê, ó, olha como são as coisas, gente. Os índios, no final do dia, são pessoas que precisam da ajuda dos outros brasileiros, porque infelizmente eles não são nem tratados como brasileiros, né? São índios. São brasileiros, né? Felizmente são tratados dessa forma. Era para todo mundo ser igual. Todos nós somos brasileiros. Nasceu no Brasil? Brasileiro. Mas os zongueiros não. Os zongueiros querem que eles sejam uma coisa e o brasileiro outra. Querem dividir a nossa sociedade. Só que, quantas e quantas vezes vocês já não ouviram alguém relatando um próprio indígena? Pô, a gente quer poder explorar nossa terra. A gente quer poder ter as coisas. Pô, a gente não quer ficar assim, né? Excluído o resto do tempo. Só que os zongueiros não deixam. Essa nota de 87 falava, ó, indígenas entregam 2 emendas. Para entregar 2 emendas populares com cerca de 80 mil assinaturas, com reivindicações que, na prática, coincidem com a proposta incluída no anteprojeto do relator da Comissão de Sistematização, o deputado Bernardo Cabral. A gente comentou dele no vídeo ontem. O anteprojeto permite a exploração do subsolo das reservas indígenas, desde que aprovada pela comunidade que ali vive. Tu já viu isso? Bolsonaro apresentou o projeto de lei 191/2020, que era para isso também. Para finalmente poder explorar. Não é sem autorização, não, com autorização, porque tem muita gente que quer, só que hoje não sai do papel, mas não sai de jeito nenhum. Olha, desde quando já existe esse interesse por parte dos representantes de comunidades indígenas? Desde 87, e a gente não consegue. O Brasil poderia ser autossuficiente, possivelmente, mas em tudo. O que é que não existe nessa terra? Talvez o que ainda não pesquisou, porque se pesquisar, vai achar em algum lugar. Se pesquisar, acha. Aborrecidos, os índios se retiraram e foram convidados por lideranças sindicais a participar de uma manifestação em frente ao Congresso Nacional. Mais uma vez, foram preteridos e ficaram como figuras decorativas no palanque, enquanto os sindicatos se revezavam nos discursos. Insatisfeitos se retiraram. Estão sempre tirando proveito dos indígenas. Usam lá, não, fica aqui, né, imagem, mas atender às demandas que eles realmente querem. O Brasil tem que dar um não para os zongueiros. Tem que dar um não para os zongueiros. Tá aí. Os zongueiros contra o Brasil. Aí, pesando sobre isso, fiquei curioso, né? Descobri o Arquivo Nacional. Falei, nossa, tô doido aqui pra dar uns bisu a mais. Eu fui lá, né? Falei, eita, deixa eu ver o que eles sabem de Bolsonaro. Aí botei lá, né? Botei um monte de nome. Descobri um monte de gente que foi investigada no passado. Um monte de gente investigada. Falei, eita, poxa. Eu fiquei pensando até, né? Falei, eita, será que eu tô sendo investigado nos dias atuais? Porque a galera investigou uma galera, viu? Investigou uma galera. Mas falei, tá bom. Aí eu botei lá, né? Bolsonaro no Arquivo Nacional. Falei, ó. Isso aí, 91. Documento. Confidencial na época. Ali em cima, ó. Confidencial. Era confidencial.
Enfim, entrevista do deputado federal Jair Bolsonaro, do PDC, à Rádio Guaíba de Porto Alegre. Aí, olha que engraçado. Na oportunidade, Bolsonaro, 91, quando não era moda defender a soberania nacional. Na oportunidade, o parlamentar manifestou-se contrário à demarcação do território Yanomami, proposta pelo governo federal, pois, segundo ele, não podemos deixar aquele espaço aberto, senão daqui a pouco vão começar os movimentos, a procriação da nação Yanomami. E depois, outro país. Qualquer qualquer um começa a explorar aquilo, e não vamos ter condições de segurar, de manter sob nosso domínio aquela área, por coincidência, é a mais rica do Brasil. Apesar de comungar com o entendimento da cúpula militar de que a demarcação poderá implicar numa possível internacionalização da Amazônia, Bolsonaro também criticou aquele comportamento especial, o do Ministério do Exército, em face da passividade com que foi tratada a questão. Os militares estavam reclamando, mas vocês estão fazendo o quê? Vocês estão fazendo o quê para garantir a soberania nacional? Tava lá Bolsonaro, levando a informação para a população. Aí volta para a primeira coisa do vídeo hoje. O que é que o Lula não quer que as pessoas saibam? O que se passa no Brasil. É isso daqui, ó. Levando informação. Uma mente que desperta nunca mais volta a dormir. Mas nunca mais. Só que eu continuei pesquisando, gente. Aí, bicho, tem umas coisas. Tem que ter um paninho aqui agora pra passar um pano, viu? O véi merece. O véi merece. Outro dossiê feito contra Bolsonaro, né, na época de 89. Eu não abri esse dossiê. Aí estavam lá falando, não, Bolsonaro era vereador, estava um vereador, tá aqui, se candidatando, fazendo campanha nos quartéis, quer ser deputado. E aí estavam falando do panfletinho que Bolsonaro estava dando. Olha o panfleto, um parágrafo do panfleto. Era vereador na época, 89, né? Jair Bolsonaro, vereador, é líder do PDC. Um parágrafo. O legislador, através da completa isenção naquilo de mais sublime, razão de ser de seu mandato, o sim ou não nas votações em plenário, a coisa mais importante é poder falar sim ou não. Não esperando dos interessados pela aprovação ou rejeição da matéria favores, como cargos, exemplo, né, empregos ou obras em currais eleitorais, o que certamente garantirá sua reeleição. E pautando sua conduta no estrito interesse da pátria acima de tudo, poderá um dia resgatar a honra do nosso povo. Teve uma expressão ali que eu não grifei, né? Porque ele mesmo botou todas as letras em maiúsculo e uma espécie de negrito, né? E sublinhou: pátria acima de tudo. Brasil acima de tudo. Deus acima de todos. Esse documento é de 1989. Talvez isso daqui foi, sei lá, em 88. Não sei quando foi a data desse documento em específico, ele não está datado. Mas vocês conseguem ver que, por exemplo, o cara não é um surfista. Não é que Bolsonaro chegou agora, não. Tá na moda. Tá na moda falar de Amazônia. Está na moda defender que o cidadão possa defender. Tá na moda defender, sei lá, segurança. Não. Não. O Brasil acima de tudo, que foi lema da eleição de 2018 e lema de Bolsonaro aí em todos os últimos anos, o tal do Brasil acima de tudo tá aí, ó. É mais velho do que eu. Eu sou de 91, então isso aqui tem pelo menos 34 anos. Véi é bruto, viu? Respeita o véi é bruto. Tá aí. Pátria. Na hora que eu vi isso, eu falei, cara, você vê, né? O cara é coeso, o cara é coerente. A mesma tecla dele, o mundo é mundo. Por isso que tem a força que tem, né? É uma história. Não chegou do nada e aprendeu a usar a internet. Passei o pano, né? Mas vou continuar passando. Enquanto eu acho que eu tenho certeza que é uma parte de vocês consegue valorizar Bolsonaro, consegue ver que ele é um cara diferenciado. Infelizmente, temos no Brasil pessoas como Valdemar da Costa Neto, que vem se mostrando
sem brincadeira, desculpa a palavra, um aproveitador. Um aproveitador. E com base em que eu tô falando isso? Vejam só, gente. Dia de ontem foi movimentado nas redes. Algumas peças importantes do bolsonarismo falaram algumas coisas aí que eu acho que são relevantes. Quero mostrar aqui para vocês. Mas eu vou tirar um pouco de ordem as coisas para ficar mais fácil de entender. Vejam essa nota da Folha de São Paulo. Bolsonaristas dizem que Nunes desmoraliza ex-prefeito e a aliança entra em risco. No subtítulo: ninguém se apropriará de votos bolsonaristas e deixará Bolsonaro distante, escreveu Van Garten. A mensagem foi um recado ao prefeito Ricardo Nunes, que disse mais cedo que não tem proximidade com Bolsonaro. Principal elo entre Bolsonaro e Nunes, Van Garten vinha sendo cotado para assumir a vice do MDBista em 24. Agora, no entanto, ele tem sido encorajado por aliados a ser cabeça de chapa, o que ele ainda descarta. Até o momento ele tá, não sei. Talvez eu seja a cabeça de chapa, talvez não. Esse foi o tweet do Van Garten. Ninguém, repito, ninguém se apropriará de votos bolsonaristas e deixará Bolsonaro distante. A era dos ganfeutos acabou, fica a dica. E é notório que ao redor do Brasil, você não está vendo pessoas que querem o apoio de Bolsonaro fazendo muitos movimentos. Todo mundo quer os votos de Bolsonaro, né? Sem Bolsonaro. É tipo o Deltan Dallagnol. Aí o Gilson, ministro, sempre esteve ao lado de Bolsonaro. Continua até com a foto da campanha. Tem que mudar, viu, Gilson? Bolsonaro é bolsonarista? Tem sucupira querendo criar essa. Porque realmente estão nessa, né? Porque o Valdemar fica, não, porque também o candidato de centro, não, porque o partido de centro, o Valdemar adora o centro, nossa, mas nossa, ele devia até mudar o nome do partido para partido de centro. Nunca vi um cara tão aficionado pelo centro. Ele até podia vir a público também, o Valdemar, mas ele não vai fazer isso, ele não tem coragem. O único interesse de Valdemar de falar em público é ir na Globo, que é o local que ele mais deu entrevista. Ele adora a Rede Globo, ele adora André Sadi, se derrete. Ele nunca perde a oportunidade de falar mal de Bolsonaro quando ele vai na Globo e depois, não, me expressei mal. Aí sai aquelas notinhas que aliados acham que Valdemar fala demais. Toda vez, de forma recorrente, isso é proposital. Isso é proposital, porque lá na frente, quando é errado, eu falo, não, naquela época eu já avisava. Ele tá criando a justificativa. Lá na frente, que coisa. Valdemar não é bobo. Não chegou na política hoje. Mas tudo bem, porque dá pra entender também. Porque no Brasil você precisa ter um partido para fazer as coisas. Você precisa de um partido. Ninguém achava que o PL seria o grande partido conservador, mas todo mundo tinha esperança que pelo menos o PL desse uma guinada mais à direita, tivesse uma agenda em torno de Brasil, em torno da família, em torno de valores, que eu acho que a maior parte de nós comungam, e vai seguindo. Não precisa ser o super conservador, mas, pô, cara, vai dando uma força, Valdemar. A gente viu um episódio claríssimo, que foi a reforma tributária. Bolsonaro pronunciou diversas vezes, e uma dessas vezes, ele estava ao lado do Valdemar. Ao lado! Na Assembleia do Estado de São Paulo, estava ao lado. Tem vídeo, ele explicando por A mais B, porque a reforma tributária era um problema. Valdemar se fingiu de surdo, no dia seguinte, tome porrada em Bolsonaro, que não sabe comunicar, que não sabe fazer isso, que não sabe fazer aquilo, só porrada. Mas não sabia. Foi burro. Depois de muita insistência, aquela da Globo, né, que tinha um especialista, o Valdemar, aí ele veio aquele papel, não, a gente vai ficar contra a reforma tributária. Só que veja, ao mesmo passo que Valdemar falava que não, o que Bolsonaro decide está decidido, mas os deputados do PL que votaram em contra também não acontece nada. Mas como é que é isso? Então Bolsonaro não decidiu nada. Se o cara pode votar contra a reforma tributária e nada acontece, então, ó, irmão. Aí não dá, né, Valdemar? Aí não dá. E aí o Gilson pergunta, então, peraí, Bolsonaro é bolsonarista? Porque o Valdemar tem tanto nojo de bolsonarista que eu não sei se o Bolsonaro é bolsonarista mais. Eu acho que não é, né? Mas vamos continuar. Eu fico nervoso. Respirei. Como a Folha de São Paulo disse, né? O Van Garten fala em relação a uma fala do Ricardo Nunes. Foi um evento na FAAP, tá ali, ó. Eu, do lado de Bolsonaro, eu não, tá doido, é? Eu não sou prefeito de uma parcela da população ou de outra parcela, sou prefeito de todos. Eu tenho que ser prefeito olhando para todo mundo.
E Bolsonaro não olhava pra todo mundo, não é? Agora eu não tenho proximidade com o presidente Bolsonaro, como também não tenho proximidade com Lula. Nem de esquerda, nem de direita. Sou de esquerda. Afirmou o prefeito em resposta a estudante que havia questionado sua relação com o ex-presidente. O Ricardo Nunes, ele devia ir hoje no cartório e mudar o sobrenome. Pra... Qual é o nome do cara, rapaz? Agora é tão irrelevante que eu esqueci do nome. Qual aquele cara que disputou a prefeitura em 2020? Que vai nas lojas pra ver se tá seguindo o negócio do direito do consumidor. Nossa, foi até apoiado, ficou de fora, perdeu pro Nukovs. Eu até esqueci, pra você ver. Ele ia abandonar meu nome. Como é esse cara, rapaz? É do Partido Republicano. Da TV. Esqueci o sobrenome. Até o nome do Nunes daí. Mas você sabe o que eu tô falando, né? Vai lá, etc. Tá ali. Não quer colar com o Bolsonaro. Mas vamos continuar. Pra você ver que não é só implicância minha. Começa a trincar o apoio bolsonarista à reeleição de Nunes, graças a Deus. Eu já não aguento mais esse cara. Eu tô ficando puto já. Aí, Renato posta essa notícia, Carlos Bolsonaro comenta. Renato fala assim, ó, finalmente, Nunes e o PL têm tratado a direita em São Paulo como se fosse absorvente, e isso tem aberto um corredor largo o suficiente para toda a cambada da esquerda, de Kataguiri passando por Tabata até o Boulos. E aí Carlos Bolsonaro fala, Bolsonaro, pra esse aí, tem outro nome. Só tem bobinho. A gente não tem um único aceno para Bolsonaro. Nenhum. Zero. O que foi feito? E eu digo assim, Bolsonaro pra direita. A turma da direita não quer apoiar o Ricardo Nunes. E ele não percebe isso. E o Valdemar, idem. O Valdemar já tinha um acordo, beleza. Mas, cara, você pode ter um acordo disso daí. Pra direita apoiar o teu acordo, outros 500. Então, tipo, porque depende do partido também. Então, beleza, Valdemar. Vai, tu apoia aí o coisa, mas Bolsonaro, quem sabe, vai apoiar um candidato de outro partido. Porque não dá. Mas vamos ver o que essa nota fala. Aí o Carlos tá ali, ó. Presta atenção na mensagem do Carlos. Mas vamos ver a nota. Começa a trincar o apoio de bolsonarista à reeleição de Ricardo Nunes. Aliados de Bolsonaro estão irritados com o que consideram falta de reciprocidade no tratamento dado aos bolsonaristas pelo prefeito da capital, Ricardo Nunes, e já ameaçam a não embarcar na campanha reeleição do MDBista em São Paulo no ano que vem. Além disso, os bolsonaristas reivindicam o posto de vice na chapa atual do prefeito, e que parece que nem isso tá acontecendo, porque se tivesse isso daí, já tinha pelo menos alguma notícia. Aliados, né? Nunes já descartou dar cargos a representantes do bolsonarismo no primeiro escalão da prefeitura, com o argumento de que o PL já ocupa uma secretaria. Qual? A do meio ambiente? Aquela que o Nunes demitiu o secretário porque ele falou contra a agenda SG? Essa secretaria? É Nunes. É mesmo? Nossa! Agora os bolsonaristas acompanham com indignação uma série de nomes não alinhados ao bolsonarismo sendo especulados para ser vice, né? O primeiro foi da Marta Suplicy. Ela foi sondada pelo presidente nacional do PL, o Valdemar. O gesto foi visto como um assinte pelos bolsonaristas, que se sentem cada vez mais escanteados na discussão sobre a composição da chapa. Aí veja agora. Nessa segunda-feira, um boato que Valdemar toparia ceder a vice de Nunes à União Brasil, caso Kim Kataguiri aceitasse sair na chapa do prefeito. Valdemar não quer um bolsonarista demais, ele quer um petista. Mas se não tiver um petista, vai um MBL, que é parecido. Pronto, esse é o Valdemar. Esse é o Valdemar. Já trouxe até o Holiday. O Holiday tá tendo uma mudada. Mais ou menos. Não tem meu apoio ainda. Tem que trabalhar muito pra pagar o passado, né? Foi uma mudança meio rápida. O Bill Nunes, que é do MBL, né? Tá batendo a filiação do Holiday. E dizem que o Valdemar já tá de namoro com o Bill Nunes. Seria muito importante o Valdemar negar. Falar, não, de jeito nenhum o Rubio Nunes virá pra cá. E seria muito bom também o Valdemar negar com todas as letras o seguinte, ó, Kim Kataguiri não será jamais apoiado pelo PL. E se o Kim Kataguiri for vice, não apoiaremos o Ricardo Nunes. Deixa claro.
Porque se for boato mesmo, deixa claro, não tem por que esconder. Ele pode falar com todas as letras, mas ele não vai falar. Ele não vai. Porque isso não é só boato. Ele disse que Kim Kataguiri de vice foi a gota d'água. Para aliados do ex-presidente, Nunes tem cozinhado Bolsonaro apenas para evitar uma candidatura bolsonarista à prefeitura, que foi o que eu falei para vocês. Nunes com Valdemar e Duda Lima, que é o braço direito de Valdemar, que está recebendo dinheiro, porque é o marqueteiro do Nunes, está cuidando da campanha, da parte de comunicação, estão trabalhando para... Ele assim, ó, vai empurrando, não, Bolsonaro vai decidir, vai chegar no ponto que não dá para botar mais ninguém em campo. Aí Bolsonaro vai decidir igual prova ABCDE, né? Mas vai ser, sei lá, vai ter só A e B. E as duas opções que vai ter, Bolsonaro, infelizmente, isso aí é o Boulos. Estão tentando encurralar Bolsonaro, botar no cenário e falar, ó, é esse ou esse. É Marta Suplicy ou Kim Kataguiri e Bolsonaro. É o que sobrou. Meu Deus, né? Não, é o papinho, gente. A conversa mole. Para aliados do ex-presidente, onde tem cozinhado, né? E não dará espaço na gestão municipal nem a vice na chapa. E é o que está se encaminhando para acontecer. Eles acreditam que Nunes só chegou a 24% por causa das aparições ao lado de Bolsonaro e dos elogios feitos pelo ex-presidente. E eu tenho mais pura convicção. Nunes tinha 2%. O cara sai de 2 para 24 fazendo o quê? Botando notinha na Folha de São Paulo? Tá maluco? Tá maluco? Eu quero ver, falar aí, ó, Nunes não tem o apoio de Bolsonaro, vamos ver se tem 24%. Segundo o aliado próximo a Bolsonaro, o apoio do bolsonarismo a Nunes, que era dado praticamente como certo, começou a trincar. E os bolsonaristas têm um ano para definir o que farão na eleição da maior cidade do país. Vamos tirar o pé, resumiu o aliado, que não descarta a candidatura própria bolsonarista para a prefeitura de São Paulo. Aí você fica nessa, né? Não é possível, velho. Valdemar abraçou o Kataguiri. Bolsonaro é usina de votos e a era dos gafanhotos acabou. Diz Van Garten sobre a aliança do PL com Nunes. É a manchete. Uma nota da Mônica Bergamo. Vocês não vão me falar que a Mônica Bergamo é bolsonarista, né? Valdemar começou a testar nomes para ocupar a vice de Nunes. Entre eles estão Marta Suplicy e Kim Kataguiri. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Eu fui atrás, eu falei, velho, vou olhar, vamos ver o que mais que a gente acha. Vamos ver mais o que a gente acha. Escuta isso aqui. Agora corre uma história nos bastidores que tem gente no PL até falando, olha, a gente não precisa ficar uma coisa bolsonarista raiz. Até um Kim Kataguiri poderia servir para essa posição. E uma turma ali nos bastidores ficou revoltadíssima com essa ideia. Disse, não tem nem pé nem cabeça, não é o perfil que a gente quer vender. Isso ainda não tá claro. A gente ainda não sabe qual vai ser a imagem que ele vai vender e qual vai ser a sua bandeira. Não é só cuidar de ponte, de viaduto e recapear. Ele precisa de uma bandeira de campanha e isso que ainda não tá claro. Agora corre uma história nos bastidores que tem gente no PL até... É simples. É o Valdemar falar com todas as letras que ele não vai falar. O Valdemar sempre ensaboa, vem com um papinho mole. Não! O partido vai estar junto nas votações importantes que forem a favor da família, do agro, não sei o que. A reforma tributária, criar problema para o agro, para a família, na questão da herança, contra a agenda de costumes, porque tem toda a questão ligada desse jeito que molda o consumo da sociedade. Tá liberado, volta como quer. O Valdemar é um homem sem palavra. Valdemar. E ele não está sozinho. O vice é com Valdemar. Todas das últimas horas. Tá aprontando, como nunca, o senhor Valdemar. Valdemar defendia, e com base em levantamentos próprios, que aí primeiro fala da pesquisa da Datafolha. Levantamentos próprios. Que o PL indicasse um vice moderado a Nunes. O ex-presidente, porém, é contra. Bolsonaro é contra a Suplicy. Bolsonaro prefere seu advogado, ex-secom, Fábio Van Garten. Segundo interlocutores de Valdemar, por enquanto, o ex-presidente participa das negociações e deve ter a tentativa de convencê-lo. Adiante, Valdemar vai impor a sua vontade como dono do partido. Vai falar, pô, Bolsonaro, é que o diretório de São Paulo, aí criou confusão. Aí depois, mas o diretório da cidade de São Paulo, municipal, criou confusão. Aí o Zac Félix, o Antônio Cabo, Bolsonaro. Aí só sobrou o Kataguiri e a Marta Suplicy. E digo mais. Eu grifei de verde ali, ó, com base em levantamento próprios. Eu digo com todas as letras. O que é que está acontecendo? Para justificar que Bolsonaro atrapalha e que precisamos pensar no Brasil e tirar o Boulos da jogada, o senhor Valdemar, junto a Duda Lima,
esse nome, Duda Lima, ambos, assim, ó, unha em carne com Murilo, da Paraná Pesquisas. Essa é a pesquisa que tá aí do levantamento próprio. Murilo, do Paraná Pesquisas. Teve uma pesquisa que rodou, divulgaram para Deus e o mundo, para empresário em São Paulo, coisa rodou, mas extrapolou a Rádio Peão, que Bolsonaro traz 2 votos, mas tira 3. Esse foi o papinho que Valdemar, Duda Lima e Murilo saíram divulgando na cidade de São Paulo. Isso tá rodando. A gente fica escutando o tempo inteiro. É o que estão fazendo. E fica com esse papinho mole. Então, assim, não é Valdemar falar, não, a decisão cabe a Bolsonaro. É Valdemar parar de papinho de a decisão ficar a Bolsonaro. Isso é fácil. É ele começar a realmente trabalhar por uma direita. Começar a trabalhar em prol de uma agenda do Brasil. A agenda do Brasil não é derrotar o Boulos. A agenda de Brasil é a agenda de Brasil. É a agenda propositiva. É o PL começar a ter alguma coisa. Porque o Duda Lima também se acha o mago da comunicação. Mas tá aí. Qual é a agenda do PL? É o quê? É fazer um podcast PL jovem que vai fazer... Eu não sei, vai fazer o quê? Qual é a proposta? Vai fazer o quê? Vai chegar aonde? Ia fazer, depois não teve nada no final das contas. Cadê o projeto? Tiraram do papel. Bolsonaro é uma máquina de comunicação. Você não chegou a lugar nenhum. Com todo aparato. Com milhões do fundo que o partido recebe todos os meses. E dá um tratamento de quê para Bolsonaro? De lixo. Tá lá, estocando miojo para comer. Vocês podiam, no mínimo, estar comprando um prato feito de um macarrão italiano de boa qualidade. Sério mesmo, tratar bem, custa. Olha o que tá acontecendo, assim, na cara de todo mundo. E tem gente que com aquele papel, não, que olha só, temos que pensar, né, no Centrão, etc. Beleza, bicho. Gente, olha só, não tem problema você fazer uma coligação. Eu não teria nada contra o Ricardo Nunes. Mas o que tá sendo feito aqui não é uma coligação. É assim, você entra com os votos e eu entro com o obrigado. Talvez o obrigado, porque até agora, assim, eu e Bolsonaro, eu nem te conheço. Se ainda entrasse com o obrigado, menos mal, né? Me beija primeiro. Nem isso. Então, assim, não é só falar, ai, Bolsonaro de vice. Valdemar, ele não move uma única palha em prol de um Brasil. Um Brasil diferente do Brasil que temos aí. Tá aí. E tem que botar pressão. Da última vez que botou pressão, que saiu aquela nota de aliança com o PT, Valdemar rapidinho entrou em campo para falar que não é bem assim. Mas isso é fácil. Quero ver na prática. E tá rolando a treta. O Valdemar, o que tá realmente acontecendo é o quê? Valdemar quer entregar a cidade de São Paulo pro PSOL. Valdemar quer ser conhecido no Brasil como o homem que elegeu Guilherme Boulos. Por que eu não sei. O Valdemar, ele, querendo ou não, ele ainda deve ter até hoje, né? Uma amizade com o PT. A gente fala sempre do José Gomes da Fiesp. O pai dele, José Alencar, quando foi visto Lula, foi visto pelo partido do Valdemar. Então, assim, o que o Valdemar tá passando na cabeça dele? O que tá passando na cabeça dele? Porque, pessoal, ainda que coloque em campo um candidato e etc, e que não vence, que não tenha... Primeiro, o PL tem estrutura, tem bancada, vai ter tempo de TV. Mas, além disso, você ter um prefeito, uma agenda de direita... Para muito além da prefeitura, você também tem a vereança, você tem os vereadores. Isso não está sendo discutido. A gente está pegando em São Paulo porque é a maior cidade do país. E eu falei outras vezes, falo de novo, o Tarcísio é outra pessoa que também deveria estar preocupado com isso. Eu espero que ele esteja. Não sei se está, mas espero que ele esteja, porque eu não acho que é do interesse do Tarcísio ter o Boulos como prefeito de São Paulo, ficar esmagado. Lula em cima, Boulos embaixo, né? Vai ser sanduíche. Meu Deus, vão montar em cima do coitado do Tarcísio. Vão montar em cima e criar várias mazelas e colocar toda a culpa das mazelas do Lula e do Boulos na conta do Tarcísio. Conhecendo o PT, vocês acham que sim ou que não? Enfim. Valdemar, o novo ídolo do MBL. Chico Linguiça e Valdemar. Essa parceria aí tem tudo pra dar certo, rapaz. Vai chamar agora depois o Luciano Ayan pra trabalhar com o Duda Lima e aí fecha o pacote inteiro. Vou mandar os vídeos que eu dei play no vídeo de hoje pra vocês no Telegram. Link tá na descrição. Cobrem o Valdemar. Ele não aguenta a pressão. Cobra assim, Valdemar, seu funcionário do Duda Lima tá demais. Para de acreditar nessas pesquisas do Murilo do Paraná. Para com esse papel, Valdemar. Tá todo mundo vendo, sabe? O rei está nu.
Se gosta do meu trabalho também, gosta também do canal, tem um botão de valeu, tem um P na descrição, Atlas Brasileiro, kimpai.com.br e compartilhe o vídeo. Espero ver vocês amanhã, porque eu espero estar aqui amanhã. Fui, meus amigos.